Olá, meus queridos! Sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e hoje nós vamos resolver uma questão que fala sobre cálculo do diâmetro de lima da banca IMAN do município de Tabirito do ano de 2023. Vem comigo! O que diz a questão, pessoal? Uma lima endodôntica manual convencional possui conicidade de 2%. Qual o D5 e o D9, respectivamente, de uma lima de número 20 da primeira série? E estas eram as alternativas. Essa questão foi retirada da plataforma OdontoQuiz. Lá nós temos hoje mais de 34 mil questões de concursos anteriores. Eu falo hoje porque amanhã esse número será maior com certeza, porque trabalhamos todos os dias para trazer a melhor plataforma de concursos para vocês. Então vamos resolver essa questão. Super importante começarmos pelos componentes da lima. Aqui nós temos o cabo, que geralmente traz para a gente muitas informações importantes. Depois nós temos o que chamamos de intermediário, e essa aqui seria a parte ativa ou a parte de trabalho, que é constituída pela haste de corte mais a ponta ativa. A ponta ativa da lima também pode ser chamada de guia de penetração. Se juntarmos o intermediário, mais a haste de corte, mais a ponta ativa, a gente vai ter o corpo da lima. E aqui uma pecinha super importante para o nosso tratamento endodôntico, que é o cursor, ou também chamado de stop, o que vai nos ajudar ali, principalmente na hora de determinar o comprimento de trabalho e depois vai nos ajudar a instrumentar aquele canal na medida correta. Como eu falei para vocês, o cabo traz para a gente muitas informações importantes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a informação de qual seria a secção transversal desse instrumento. Pode ser quadrangular, triangular. Então, aqui é um instrumento com secção transversal quadrangular. Outra informação importante seria o número de série. Aqui é um instrumento número 30 da primeira série. Então, lembrando, nós temos a primeira série que vai de 15 a 40, a segunda série que vai de 45 a 80 e a terceira série que vai de 90 a 140. Na primeira série, aumenta de 5 em 5. Olha, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Na segunda série é uma baguncinha, começa de 5 em 5 até 60 e depois vai de 10 em 10. E na terceira série, o intervalo é de 10 em 10 entre as limas. Super importante saber a cor de cada número, porque isso cai com muita frequência. É uma decoreba? É. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar, mas vai revisar lá um dia antes da sua prova. E aqui nós temos a série especial, que tem caído com muita frequência nas provas e a maioria erra. Então, a gente tem aqui a número 6, que é rosa, a número 8, que é cinza, e a número 10, que é roxa. Agora, vamos para o assunto propriamente dito da nossa questão, como calcular o diâmetro de uma lima. Para realizar esse cálculo, a gente precisa levar em consideração 3 fatores. O primeiro é que a parte ativa da lima, aquela haste de corte, ela tem 16 milímetros, independente se é uma lima de 21, de 25 ou de 31 milímetros. O segundo ponto importante, o segundo fator, o que seria o D0? Porque ele vai entrar no nosso cálculo. O D0 é o diâmetro da secção transversal no primeiro ângulo de qualquer lima. Podemos dizer, para simplificar, que é o diâmetro da ponta da lima. Então, D0 é o diâmetro da ponta da lima e está relacionado ao número da lima. Então, por exemplo, uma lima número 10, o D0 vai ser 0,1. Uma lima número 20, o D0 vai ser 0,2. Uma lima número 30, o D0 vai ser 0,3. Terceiro fator importante, a lima tem uma conicidade constante de 0,02 milímetros. Então, a gente pode dizer que há um aumento de 0,02 milímetros no diâmetro por milímetro de comprimento. Com essas 3 informações, vocês resolvem qualquer questão sobre cálculo de diâmetro de lima. Agora vamos exercitar. Como calcular o D16? O D16 é o diâmetro ao final da ponta ativa da lima. Ela não tem 16 milímetros. Então, D16 é o diâmetro ao final dessa ponta ativa. Vamos para um exemplo. Como calcular o D16 para o instrumento número 50?
A gente tem que lembrar que o D0 para o instrumento número 50 é 0,5 milímetros. Ótimo. Então, o D16 seria o D0 mais o quê? A conicidade vezes o comprimento que a gente quer. A gente não quer saber o D16? Então, eu quero saber o diâmetro lá no 16. Então, é 16 vezes a conicidade constante, que é 0,02 milímetros. Então, como que eu faço essa conta? O D16 é o D0, que é 0,5 para o instrumento número 50. E aí, 0,02 vezes 16 é 0,32. Agora, é só somar isso. Então, o D16 para o instrumento número 50 é 0,82 milímetros. Voltando para a nossa questão. Aqui ele deu para a gente que a conicidade é 2%. E ele quer saber o D5 e o D9 de um instrumento número 20. Como que a gente faz isso? Então, para calcular o D5, eu preciso saber o quê? Esse D5 é 5 milímetros a partir da ponta. E qual é a conicidade constante? 0,02. Então, vamos lá. Eu preciso saber do diâmetro da ponta mais 5 vezes a conicidade constante, que é 0,02. 5 vezes 0,02 é 0,1. Então, o D5 é o diâmetro da ponta, que é 0,2, mais 0,1. Então, somando isso daqui, eu tenho que o D5 para um instrumento número 20 é 0,3. Agora, como que a gente calcula o D9? Da mesma maneira. Eu preciso saber o diâmetro da ponta. Eu quero 9 milímetros a partir da ponta. Então, é 9 vezes a conicidade constante, que é 0,02, que dá 0,18. Então, o D9 é o diâmetro da ponta, que neste caso é um instrumento 20, então é 0,2, mais 0,18. Somando tudo isso aqui, eu tenho que o D9 para um instrumento número 20 é 0,38. Voltando para a nossa questão, qual é a alternativa que corresponde a esse resultado? É a alternativa C. O D5 é 0,30 milímetros e o D9, 0,38 milímetros. Meus queridos, agora ficou fácil, né? Tenho certeza que você não vai mais errar questões sobre cálculo de diâmetro de lima. Não esquece do like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Te espero lá no Odonto Quiz. Tchau!